Povo de Deus, amados, estamos juntos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Agora, começando o mês de novembro, estaremos abordando missões. Como tema da aula de hoje, missões transculturais. Estaremos usando alguns textos e, como de costume, a gente prepara um resumo e vai estar colocando logo após no grupo da Escola Bíblica Dominical Classe Dan. Se você ainda não está nela e quer receber esse material, nos procura após a aula, para que a gente esteja inserindo seu número, para que você também possa receber esses resumos. Oremos juntos. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nos confere, Pai, a poder falar sobre a Tua palavra. Deus, abençoa esse grupo que veio. Dá também, Pai, bênçãos sem medidas sobre aqueles que estão pelos caminhos, tirando todo impedimento, Pai, livramento, dando impedimento, Pai, de coisas ruins. Hoje foi dia de prova, Senhor, aqui. E muitos jovens foram se deslocar para fazer provas. Então te pedimos, traz em segurança cada um deles. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Missões transculturais. A primeira vez que a Bíblia vai falar sobre missões transculturais, ela vai fazer algo diferente. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele foi o primeiro exemplo prático do que é uma missão transcultural. Deus saiu de sua glória e veio ao mundo ter comunhão com a sua criação. Gênesis vai dizer logo no princípio que Ele tinha comunhão todos os dias com a humanidade. Mas aí o homem peca, o homem cai. E Deus não abandona. Deus desce em resgate da criatura caída. Ele veste esse homem com peles, dando ali um resumo do que seria o seu plano de salvação. A pele de cordeiro, que simbolizaria lá no futuro Jesus Cristo, cobriria a vergonha do homem, a incapacidade humana. E como missões funcionam, irmão? O que é missões? O que é uma missão? Missão é algo determinado por pedido ou ordem a outro para que se cumpra. Serviço militar vai falar muito sobre isso, sobre missão. Olha, você está com uma missão. E um bom soldado vai dizer, missão dada é missão cumprida. Ele vai cumprir cabalmente aquilo que lhe foi pedido. No caso da Bíblia, da fé e da igreja, a missão ela tem um cunho diferente. Ela vai dizer, através dos tempos e dos textos bíblicos, que missão é sair da sua localidade original e partir em busca de outro, respeitando culturas, respeitando diferenças. Então, qual é a primeira chamada bíblica para uma missão transcultural entre a humanidade? A gente vai encontrar isso lá no capítulo 12, ainda do livro de Gênesis, quando Deus chama Abrão para algo diferente. E dentro daquele chamado de Abrão, logo no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual o sentido disso? Que independente da cultura, da etnia, da nação, em Abraão repousa uma promessa. Em Abraão repousa algo futuro para os povos. Sabemos que da linhagem de Abraão, ou da sua descendência, viria o Cristo, Jesus Cristo. E é muito interessante pensar que hoje sabemos disso, mas quando Abraão foi chamado, ele ainda não sabia. Chamado bíblico para as missões transculturais. Desde o Antigo Testamento, Deus demonstrou seu desejo de alcançar todas as nações. Esse chamado é intensificado no Novo Testamento, com Jesus instruindo seus discípulos a fazerem discípulos de todas as etnias, ou de todas as nações. Logo no princípio, como eu falei, no livro de Gênesis, a gente vê o chamado de Abraão. Mais adiante, a gente vai ver no Evangelho de Mateus, o próprio Jesus fazendo essa comissão. No capítulo 28, dos versos 19 a 20, o Senhor comissionará a igreja. Ele vai dizer o seguinte, como missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando e batizando.
E ele vai dar uma condição final. E eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. É muito interessante pensar. Ele nos dá uma missão, e depois dessa missão, ele nos dá uma certeza. Cumprimos a missão, estaremos com ele. Não cumprir a missão não é alternativa. Nós temos que cumprir. Foi uma ordem que o próprio Senhor deu. Ide, anunciai, ensinai e batizai. Mas aí eu pergunto, é tudo eu? É tudo você? Não. Lembrem que o Senhor fez uma comissão. Ele comissionou. Lá no verso 18, antes desse texto, ele vai dizer: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, por causa disso, por esta situação, vocês vão anunciar e vão ensinar tudo aquilo que eu ensinei e vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco. Veja como há uma situação de completude. Uma vez que a igreja se mobiliza nesse avanço, o Senhor estará com ela. Em Atos dos Apóstolos, após sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, ele reforça novamente esta chamada, juntamente com os seus discípulos que ali estavam. Ele vai dizer: olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas, aqui e até os confins da terra, em todas as nações, etnias e lugares. Observe, esse revestimento de poder, para que serve? Para que você possa testemunhar. E aí, na parte prática, o que é fazer missões? É me juntar a um grupo, se a minha igreja tiver evangelismo? É me juntar a um grupo e sair pelo mundo viajando? Aonde começa e aonde termina o meu campo missionário? Qual é a dimensão do meu campo missionário? Aonde ele começa? E é muito interessante a gente pensar que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Irmãos, basta eu abrir os olhos e acordar e eu já estou no campo missionário, já. Certa vez Lutero falou que a gente deve pregar o evangelho, como Paulo ensinou, a tempo e fora de tempo. E somente quando precisar, a gente deve abrir a boca. Só um minutinho, irmã. Deixa eu ver um voluntário. Irmã Nice, vai ser a senhora. Pega o microfone para a amada falar. Ela quer fazer uma pergunta. Pega o microfone, por favor. Dá o microfone a ela, Wallace. Liga ele, por favor. É um desses aqui, irmã. Aperte o botãozinho de lado, veja se está ligado, para que a irmã possa fazer a pergunta e quem está em casa acompanhar. Fale nele aí, irmã, para testar. Pode falar. Alô? Você falou assim, que a pregação... Direcione ele, irmã, para a gente ouvir a senhora. Que a pregação começa em casa, mas só que em casa é difícil, porque a gente fala de Jesus e muito nem quer nem saber, né? Aí, eu acho que a obrigação realmente é a gente falar. Agora, se não quer, a gente tem que falar para outras pessoas, né? É que é assim, a palavra de Deus mesmo diz, Jesus diz, né, que o profeta não tem honra na sua nação, na sua casa, ele não tem honra. É aquele ditado popular também que diz que santo de casa não faz milagre, né? A gente fala, expõe, mas eles não dão crédito, a gente não pode fazer nada, a gente não pode forçar, né? A gente tem a obrigação de falar, nós devemos falar sempre do amor de Jesus para as pessoas. Eu falo para os meus sobrinhos, falo para minhas cunhadas, mas elas não sabem entrar pelo ouvido e sai pelo outro, mas a minha parte eu tenho que fazer, né? É interessante pensar que a Bíblia vai dar instruções sobre isso. A senhora fica com o microfone, irmã, que se alguém mais pedir, eu peço para a senhora levar. A Bíblia vai falar bem intensamente sobre isso. Vai dar até uma modelagem de casal. Vai dizer, a mulher, para evangelizar o marido, seja dócil, seja amável, seja cuidadosa, seja mansa,
ela vai dar exemplos de como a mulher pode evangelizar o marido sem falar de Jesus, simplesmente pelas atitudes. A Bíblia vai dar exemplo que nesta condição, as pessoas verão em nós uma diferença. Imagina que eu estou na igreja todos os dias, orando, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo tudo. Mas quando eu chego em casa, eu não respeito a minha esposa. O meu filho, que está vendo a minha atitude errada com a minha esposa, vai querer ser um discípulo, um aluno, alguém que vai aprender comigo alguma coisa? Não. Por isso que esse pensador, eu acredito que foi Lutero, ele diz assim: nós devemos anunciar o evangelho em tempo e fora de tempo. E somente se precisar, a gente deve abrir a boca para falar. Então a gente vai evangelizar como, irmãos, sem falar? Com atitudes, com modo de vida, com modo de viver. Mostrando ao mundo que nós somos diferentes. Não pagando mal com mal, não sendo hostil, não sendo, de certa forma, trazendo um testemunho errado sobre o Evangelho. Então, viver a prática cristã nunca será fácil. Jesus nos advertiu, nesse mundo a gente teria dificuldades, aflições. Mas ele disse que a gente deveria ter bom ânimo. Então, uma vez que a gente vai tentando mostrar o nosso modo de vida, as pessoas vão assimilando simplesmente pelo fato de olhar. Porque é muito interessante pensar que enquanto está bem, eles vão ignorar, eles vão desprezar, eles vão menosprezar. Mas quando não está tudo bem, quando algo difícil vem e bate a porta, eles são as primeiras pessoas que recorrem a você. Irmã, me ajude em oração. Irmã, ora por tal situação. Irmã, a situação está difícil. Irmão, está assim, assim. Porque você tem sido um luzeiro, você tem sido alguém que está trazendo a diferença. Então, não desista nem esmoreça. Missões tem a ver com isso, com persistência, com ser alguém que não desiste, que não retrocede. O comentarista John Stott, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: a grande comissão, e eu não estou dizendo isso individualmente para mim nem para você, estou dizendo nós como essa comissão. A grande comissão, onde Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deve entender que não é um atributo individual de cada um de nós. Ensinar, batizar, transformar, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, um semeou, um regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E qual é a nossa função? É não desistir, não parar, não Você está semeando, está falando de Deus, está vivendo como uma pessoa digna de carregar o nome de Cristo, mas a pessoa que é alvo de sua investida não está se rendendo. Mas você vai preparando a terra, você vai trabalhando, você vai arando, você vai mexendo na terra. Em algum dia, em algum lugar, outra pessoa virá e vai colocar um pouquinho de água. Novamente vai falar de Jesus, novamente vai falar do amor de Deus, novamente vai falar do plano de salvação. Essa semente que você jogou, junto com a água que alguém colocou, em dado momento vai ter que germinar. Mas só quem faz brotar e crescer é o próprio Deus através do Espírito Santo. O que não podemos fazer é desistir. Missões transculturais tem algo muito interessante e relevante. É você sair da sua cultura e ir para outra cultura, não ferindo e nem forçando aquela cultura a ser modificada, simplesmente apresentando um evangelho que transforma, que salva, que de algum modo vai dar àquela pessoa uma perspectiva de esperança, e uma esperança viva que é Jesus. É interessante a gente pensar em algo. A gente falou que a nossa casa, pelos próprios versos bíblicos, parece que é uma terra infértil. O profeta não tem honra em sua própria casa, e outros versos que vão dar esse exemplo. Mas qual é o nosso primeiro campo que mais precisa ser trabalhado, além da casa, da família? Parece absurdo, mas é a igreja. Na igreja, irmãos, na igreja, entre irmãos. Por quê? Porque entra por essas portas alguém drogado,
embriagado, ou com uma vida um pouco desregrada daquilo que deveria. Nós abraçamos. Quando essa pessoa chega no altar e se rende, nós discipulamos, nós cuidamos, vamos preparando ela para que seja transformada aos poucos pelo poder da palavra. Mas entre nós, que estamos ao lado um do outro todos os dias, basta um mínimo deslize, e a gente quer sufocar. Como é que pode tal pessoa ter feito, ter dito, ou ter agido dessa maneira? Então nós precisamos, de alguma forma, vencer essas barreiras. Porque a questão da missão não acaba quando entramos na igreja. Ela simplesmente vai continuar até o dia que a gente vá ao encontro de Cristo ou que Ele venha em nosso resgate. Jesus, como exemplo de missionário transcultural. Ele trouxe exemplos desse tipo? Trouxe. Em 2 ocasiões, pelo menos, eu separei, que parece bem latente, bem evidente esse caso. A primeira delas está no capítulo 15 de Mateus, com o texto correlato em Marcos capítulo 7. E o texto vai dizer mais ou menos assim, você já conhece esse texto. Uma mulher chega clamando por socorro, por ajuda, porque a sua filha está passando necessidades espirituais. E os discípulos vão dizer, mestre, essa mulher vem gritando atrás de você. E vão tentar impedi-la de chegar. Mas em dado momento da caminhada, essa mulher chega perto de Jesus. E pedindo socorro, Jesus disse, você não é prioridade. Ele não vai falar com essas palavras. Ele vai dizer o seguinte, segundo o texto que Mateus escreve. Não é lícito, não é permitido tirar o pão da boca dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ele não chamou aquela mulher de cachorro. Ele simplesmente disse que ela não era prioridade naquele momento. Mas ao contrário dela se magoar, dela se ferir ou de ela desistir, ela responde a Jesus com algo bem curioso. Ela diz, enquanto os filhos têm pão em abundância e desprezam o pão, brigam entre si, esse pão esmigalhado cai da mesa. E os cachorros, aqueles que não são prioridade, se alimentam das migalhas que caem. A cena que aquela mulher não viu, é a cena que a perícope do texto, se você voltar um pouco mais, você vai ler. Jesus vem andando, depois de um longo período de oração e de ensino, e os seus discípulos têm fome. Ele permite que os discípulos, mesmo em um dia de sábado, colham milhos e comam. Chegando a um local para assentar-se junto com os filhos, com os judeus, eles começam a indagar Jesus e confrontar Jesus ao invés de desfrutar da companhia daquele novo rabi que chegara. Eles começam a dizer, mestre, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que os teus discípulos comem sem fazer as purificações? E ali começa a haver uma discussão. E aquilo que era para ser um momento de prazer, de comunhão, se torna um momento de cansaço. Se ele já vinha de uma caminhada longa, se ele já vinha de um desgaste físico, e chega num local que assenta, ao invés de ter paz, tem conflito, ele se retira para descansar, como o texto vai dizer. E no meio do caminho, esse episódio ocorre com essa mulher. A mulher não viu a cena da mesa, mas Jesus viu. A mulher não estava lá quando os filhos, ao invés de desfrutar do pão da vida, brigavam entre si, amassando esse pão, despedaçando esse pão. E a mulher disse que esse pão despedaçado e desprezado era o que ela precisava para fazer aquilo que ela tinha necessidade. Jesus, ele quebra paradigmas, porque mesmo dizendo que não era prioridade, ele dá àquela mulher o que ela pede. Vá em paz, a tua filha foi curada. E é interessante a frase que ele coloca. Assim como essa estrangeira teve fé, a gente não encontra esse tipo de fé dentro dos filhos. Muitas vezes você vai tentar trabalhar, como foi dito já, a dificuldade dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança. E você
parece que está dando murro no vento, parece que não está conseguindo nada. Mas alguém estará passando e ouvindo, alguém nas proximidades, ou dentro de casa, você está evangelizando de repente seu filho, mas sua filha está sentada ali, mexendo no celular, e você pensa que ela está aleatória, mas ela está ouvindo, ela está vendo, e ela está assistindo tudo que é feito dentro daquele lugar. É interessante pensar que hoje, na educação infantil, a gente educa mais com exemplos do que com palavras. Muitas vezes as crianças estão de modo aleatório, brincando, e você pensa que elas não estão ligadas. E você está conversando alguma coisa com a sua esposa, com seu filho, e aí a criança vem do nada e diz assim, mas tal coisa assim, oxe, ela estava ouvindo, ela está ligada em tudo, ela está observando tudo. Então o nosso primeiro campo deve ser, e nunca deve desistir, de fazer isso em casa. Mas meus filhos já são crentes, o meu esposo já é crente, a minha esposa já é crente, a minha família está como Josué diz lá no capítulo 24, eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas não deixa de louvar, de orar e de falar do amor de Deus, porque a gente nunca sabe quando será o dia mau de alguém. Hoje pode ser o meu, e uma palavra de consolo, de conforto e de esperança pode fortalecer a minha fé se porventura ela estiver abalada. A gente nunca sabe o que nos espera. O outro exemplo que Jesus dá encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4. E é uma história também bem conhecida. Primeiro que no tempo de Jesus não era comum, não era permitido que um homem se comunicasse com uma mulher. Não era algo natural. Depois, ele sendo judeu, não podia falar com um samaritano, porque os samaritanos, embora fossem o grande Israel, todos são Israel, durante os exílios que houveram, durante os impérios que houveram, Israel ele se contaminou, criando laços e junções com povos que não eram israelitas. Então ficou um povo misto, com práticas mistas, com idolatria e com muitas coisas que aconteceram, ao ponto dos judeus se acharem um povo superior, um povo mais elevado. E criou-se uma prática do judeu não falar com o samaritano, porque o samaritano, pela ótica deles, era um povo impuro, um povo não digno de ter Deus como seu Deus. Jesus ele entra em Samaria, contrariando a vontade dos seus discípulos. Jesus se dirige a uma mulher, quebrando dois paradigmas. O primeiro, um homem falar com a mulher. E o segundo, uma mulher sendo samaritana. Mas aquela mulher não era só discriminada por ser samaritana e por ser mulher. Dentre a sua cultura, já havia discriminação sobre ela. Não sei que tipo de vida ela levava, e se a gente for dizer que ela era de vida promíscua, de vida errada, a gente vai estar especulando, porque o texto não diz isso. Mas ela ia buscar água ao meio-dia, simplesmente, porque não era uma hora comum as mulheres pegar água. Porque as próprias mulheres de Samaria a destratavam e a discriminavam. Então ela vai ao meio-dia, justamente porque não tinha ninguém no poço. Ela podia ir, pegar água e voltar, sem nenhum tipo de conflito ou atrito. Jesus vai ao encontro dela, Jesus fala com ela, e Jesus apresenta o plano de salvação àquela mulher. Em dado momento da conversa, ela diz assim, é verdade, haverá um tempo quando o Messias vier, e Jesus vai dizer, eu sou o que falo convosco. Vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Nem aqui, nem em outro lugar. Porque chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar de modo voluntário, em espírito e em verdade. Aquela mulher sai daquele lugar atônita. E ela não lembra mais que o povo dela a menospreza. Ela simplesmente chega falando, olha, venham e vejam, esse é o Messias que as Escrituras falam. Aquela mulher cumpre o comissionamento de Jesus sem sequer ter sido comissionada. Enquanto aqueles que foram comissionados, muitas vezes se omitem de serem parte da grande comissão. Então Jesus é o nosso primeiro exemplo de missões
transculturais. Logo em seguida, a gente vai ver Paulo. Paulo fazendo missões transculturais. Paulo levando avante aquilo que Jesus falou. Não é, vamos dizer assim, difícil entender por que Paulo fez isso. Paulo ele fez viagens, Paulo ele fez grandes feitos em nome de Jesus quando ele se encontra com Jesus. Mas Paulo foi alguém que resistiu. Talvez, como eu e como seu parente, que você está dizendo que é difícil evangelizar. Paulo ele foi contra esse ministério de Jesus. Que eles eram blasfemos, que eles estavam blasfemando o nome de Deus. Paulo é fariseu, de uma linhagem, vamos dizer assim, selecionada, ensinado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, apto inclusive para ensinar. E Paulo perseguia os cristãos. Até que um dia, ele tem um encontro com Jesus. Não desiste de falar do amor de Deus na prática, com as pessoas que te cercam. Deus também se apresentará a eles um dia. Em Atos, no capítulo 17, a gente vai ver a primeira situação que Paulo respeita a cultura diferente, mas não deixa de falar do amor de Deus. Paulo passa por um local chamado Areópago, um local que tem vários deuses. Então imagina que no nosso tempo, a gente chega em um local que tem a igreja tal, o estandarte em favor de tal entidade, um centro, uma mesquita, e a gente vai chegar num local que tem diversos credos diferentes. Dentre aqueles credos, Paulo observa que tem um altar sem nome, um altar feito a um Deus desconhecido. Então Paulo cita poetas gregos na sua pregação e diz a eles: é esse Deus desconhecido que eu venho anunciar. Paulo não perde a oportunidade e não fere. Paulo não está dizendo: olha, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, não faça isso, não faça aquilo. Não. Paulo ele faz vista grossa a todas essas coisas. E olha o ponto que ele pode usar como apoio e diz: é sobre isso que eu venho falar. Porque as práticas erradas e costumes que não são saudáveis, o Espírito Santo, aos poucos, ou de modo imediato, vai depender da abertura que cada um der, vai limpar. Mas o que não podemos calar e falhar é na apresentação daquilo que cremos. Assim como a mulher samaritana foi alcançada, e ela tentou alcançar alguém, nós também fomos alcançados e não podemos desfalecer. Precisamos alcançar alguém. Em outra situação, em 1 Coríntios capítulo 9, dos versos 19 a 23, Paulo vai fazer uma colocação bem interessante com os próprios judeus. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu me fiz com lei para os que tinham lei, e sem lei para aqueles que não tinham lei. Me fiz tudo para todos, para quem sabe assim salvar alguns. Paulo ele não viveu de modo dissoluto, ele não chegou no meio de pessoas que estavam bebendo e pegou um copo e foi beber. Não, mas qual é o assunto que estava naquela roda? Era futebol. E Paulo abordou aquele assunto como meio de entrada para que pudesse naquela roda falar de Jesus. Paulo chegou em outro local e estava alguém conversando sobre política. E Paulo aproveitou a possibilidade da política para dizer que existe um trono que nunca fica vazio, que é o trono de Deus. É um governo que nunca fica de modo aleatório. Uma eleição que não precisa perder, ela sempre ganha. Então Paulo traz, com esse ensino, em 1 Coríntios 9, a condição de que a gente possa se moldar a cada situação. Você está no ônibus. Vai chegar alguém perto de você, às vezes, com uma aflição. E é uma janela, é uma porta, é uma possibilidade de você dizer a essa pessoa que tem esperança, que tenha calma, porque nem tudo está perdido. Ainda que ela diga, não tem mais jeito, você diz, o único que pode dar ponto final é Deus. Médico não dá ponto final, juiz não dá ponto final, advogado não dá ponto final, a polícia não dá ponto final, eles dão vírgulas. Só que pode colocar um ponto final é Deus. Então esteja pronto, para onde quer que esteja, quando a situação surgir, você poder fazer a sua parte,
que é apresentar Jesus Cristo. O Espírito Santo, Deus, faz parte de missões transculturais? Sim. No capítulo 13 do livro de Atos, o Espírito Santo ele comissiona a Barnabé e a Saulo, que futuramente será chamado Paulo, para uma viagem, uma obra que ele precisa que seja feita. Nunca vamos alcançar alguma coisa se tentarmos agir por nossa própria força e nosso próprio entendimento. O Espírito Santo sempre tem que estar ao nosso lado, para que não seja Ele a fazer minha vontade, mas que seja eu disponível a agir segundo a sua vontade, conforme Ele quer. Aquelas portas que parecem fechadas, começa a orar e a apresentar a Deus. Deus ainda é aquele que despedaça portões e ferrolhos. Deus ainda é aquele que vai na frente, que quebra carros, lanças, arcos. A outra situação é no mesmo livro de Atos, no capítulo 10. Pedro, quando vai à casa de Cornélio, relutando para não ir, porque como judeu ele não podia ir à casa de gentios, o Espírito Santo se apresenta numa visão e diz a ele, vá. Chegando lá, contam a visão que tiveram, e Pedro começa a falar do amor de Jesus. E em meio à fala de Pedro, Pedro não havia calado. O Espírito Santo desce e confirma que era ele que estava na causa. Ele batiza aquele povo. E Pedro diz, como podemos negar água, se o Espírito Santo, que é Deus, não faz acepção de pessoas? Isso está pela altura do versículo 44 a 48. Deus, Ele quer de nós uma resposta. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Adaptação é necessário? É. O conceito de missões transculturais muitas vezes vai levar a um local inóspito, a um local que não tem a acomodação necessária que a gente requer. E a gente precisa se preparar, se contextualizar, se adaptar às situações que seremos levados. Eu, há algum tempo, a maior parte dos irmãos sabe, eu faço parte de alguns grupos missionários. E a gente tem viajado para o sertão. O meu amor em missões é missões no Nordeste, pernambucano, assim, na região Nordeste em geral. Maranhão, Piauí, Sergipe, Fortaleza, que é o Ceará, Rio Grande do Norte. E a gente tem ajudado, conforme Deus permite, em algumas equipes. Inclusive agora dia 15 e 16, se Deus permitir e não for contrário à vontade dele, a gente está se deslocando para Bengalas. É um povoado rural, é um sítio rural, dentro da cidade de Passira, entre Passira e Ameixas. Para nossa surpresa, foi até um local perto dessa vez. E a gente pretende passar o feriado do dia 15, dia 16 e parte do dia 17 ali naquele local. Vai um grupo com cerca de 60 a 70 pessoas. Já foi vista a escola, já foi feito o reconhecimento do local, e, se Deus permitir, será para a glória e louvor o que será feito naquele lugar. Por que eu digo contextualizar? Porque a gente vai chegar num local, a gente precisa saber a cultura desse local. Se é um local que tem predominantemente uma fé católica, que tipo de fé católica? Se é um local que tem uma fé em algum grupo sectário, que tipo de grupo? Nos preparar para interagir, falar com essas pessoas a respeito de pontos positivos e pontos negativos, nos apresentar não como alguém que é dono da verdade. É interessante que Paulo diz assim, olha, eu podia falar no meu próprio conhecimento, me estribar nisso, mas prefiro falar no poder e na autoridade do nome de Jesus. 5 palavras que as pessoas me entendam. Então, se é pro via, pro modo e pro donde, tem que ser nesses termos, tem que ser como eles entendem, do modo que eles vão entender. Um testemunho certa vez da missionária Célia, que está na África, ela disse o seguinte, olha, tem gente que está comigo aqui há mais de 10 anos, que já foi discipulado, que já foi batizado, que já faz parte da igreja como alicerce, como pessoas que estão preparando outras. Mas a cultura ainda é muito arraigada. E vez por outra, essas pessoas estão, de modo vacilante, caindo na cultura. Talvez seja algo irrisório, mas pensa comigo, quanto tempo você tem caminhado com Jesus? Em algumas das vezes que você perde alguma coisa, já te veio à memória,
falar aquelas palavrinhas de São Longuinho e dar 3 pulinhos. Vê que coisa. O pastor outro dia disse aqui no púlpito: eu sou cristão, libriano, leonino, sei lá como foi. Ou seja, eu sou crente, mas eu tenho horóscopo que eu observo. Eu sou crente, mas eu tenho mandingas. Eu sou crente, mas eu tenho costumes e práticas que eu aprendi lá na infância, que vez por outra eu ainda pratico. Isso se chama cultura. E alguém certa vez disse que nós somos 20% de 5 pessoas mais próximas que a gente convive. Por mais que a gente tente não fazer. Se você no ambiente de trabalho tem pessoas que chamam muito palavrão, palavras de baixo calão, quando você menos perceber, alguma dessas palavras vai estar querendo saltar da sua boca. Se você vive num grupo de pessoas que tem muita brincadeira de duplo sentido, quando você menos perceber, alguma dessas brincadeiras vai estar querendo saltar nas práticas que você vai ter. Então nós precisamos vigiar aonde nós estamos e com quem nós estamos. Se as pessoas fortalecem a nossa fé, cada vez mais precisamos estar perto delas. Em Atos, no capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém, teve algo muito interessante que precisamos pensar sobre isso. Paulo ele foi comissionado a pregar aos gentios, a fazer chegar a eles o amor de Jesus. Mas Paulo era judeu, Paulo era fariseu, Paulo cumpria a lei, porque era um requisito seu, da sua etnia, do seu grupo. Paulo prega e por trás dele vem outro grupo dizendo assim: olha, você tem que circuncidar, você tem que observar a lei, você tem que guardar um dia, você tem que fazer assim, e você tem que fazer assado. E isso começou a gerar um conflito, porque eles, não respeitando a cultura das pessoas, estavam tentando forçar as pessoas a ser o que eles eram. Então Paulo vai com Barnabé até Jerusalém e encontra Tiago, Pedro, João, que era a liderança da igreja. E conversando com eles, Paulo diz: olha, a situação é essa. E é muito interessante observar que nesse concílio de Jerusalém, o capítulo 15 de Atos vai falar sobre isso, tem algo muito interessante. O verso 21 vai dizer assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não lhes impor mais do que se abster do que é sufocado, não comer o sangue, se apartar da fornicação. Como assim? E o resto da lei? Se o próprio Espírito Santo respeita a cultura, nós precisamos respeitar. O Espírito Santo não fez uma acomodação da lei. Ele condicionou aquele povo aquilo que era necessário para que eles não ofendessem ao Criador e pudessem servir a Deus. Esse nome é complicado. O comentarista Leslie Nelbig sugere que a contextualização é um ato de amor, onde os missionários buscam comunicar o evangelho de forma que ele faça sentido dentro da cultura de seus ouvintes. A gente teve agora em 2020 ou 21, eu não lembro ao certo, em uma comunidade indígena no Rio Grande do Norte chamada Amarelão. E a gente passou lá com eles 15 dias. E a maior dificuldade que a gente encontrava era que lá nesse local havia existido há um tempo atrás uma igreja com ritos e costumes muito severos. Então, eles iam evangelizar, as pessoas se convertiam, mas não eram aceitas na comunidade por conta do modo de vestir, de utensílios, de acessórios, de brinco, de colares, de coisa, porque por serem índios, eles tinham sua cultura, eles tinham seu modo de vestir. E não é índios como a gente vê os índios de Manaus, não. São índios nordestinos, índios de povos rurais. São diferentes, mas contudo, é um local que não tem água em facilidade. É um local que não tem, vamos dizer assim, muita facilidade em muitas coisas. E eles tinham sua cultura. Eles não aceitavam essas pessoas desse modo. E essas pessoas eram convidadas a se retirar da igreja. Então, na implantação de uma igreja de Deus lá, a gente mudou esse quadro. A gente adaptou esse quadro.
por ser um local que não tinha facilidade de energia elétrica, que não tinha água em abundância, os cultos começaram a ser feitos à tarde, para que propiciasse a eles luz natural, luz do dia. Nas partes da comunidade que tinha luz elétrica, e tinha inclusive uma igrejinha já feita, o culto era à noite. Mas nos outros povoados, as reuniões eram à tarde, para que aproveitasse a luz natural. Como não tinha um templo nessas outras partes, as reuniões, os encontros eram feitos, como eles chamam, no terreiro, no campo aberto, encostado numa árvore, encostado numa casa, mas que de certa forma não fosse deixado aquele povo de forma aleatória, que fosse ensinado, que fosse trabalhado, que fosse cuidado. Missões transculturais requer de nós nos contextualizar aonde quer que seja nosso campo. Hoje, em Recife, a gente muitas vezes vai pensar que estamos andando em algum país oriental. Porque 80% das lojas hoje de Recife são lojas orientais. Então a gente tem um povo japonês, coreano, chinês. E a gente vai perceber eles andando nas ruas e falando nos seus dialetos. O que a gente precisa, irmãos, fazer? Aprender mandarim, aprender aquela língua para poder evangelizá-los? Não. Já existem grupos missionários preparando jovens cristãos para trabalhar como jovem aprendiz nessas lojas. Lojas de importados, lojas de chineses, para que em meio ao comércio, em meio à correria do dia, num tempo de almoço, num tempo qualquer, eles possam, com as suas práticas, orar pela refeição, orar pelo trabalho que será feito naquele dia, e trazer para eles essa visão do que é ser cristão. Para que aos poucos o cristianismo consiga, de certa forma, transformar também esse povo. Porque, como a gente vai evangelizar esse povo? Imagina, chegar no comércio, numa hora de movimento, e fazer ele parar de trabalhar para escutar a gente falar? Não vai funcionar. Como eles vão dar ouvido a gente que ele não conhece? Então é mais fácil a gente inserir um missionário dentro daquela loja, como um funcionário, trabalhando, recebendo por aquilo que ele faz, e aos poucos ganhando a confiança, ganhando a intimidade, e podendo, como aquela jovem que foi levada por Naamã, lá na Assíria, lá num local distante, e dizer a ele: olha, na minha terra tem um profeta que pode resolver o que você precisa. Na minha fé, tem um Cristo que pode trazer esperança para a luta que você está enfrentando. Nós precisamos nos contextualizar. A igreja, como unidade missionária global. E a igreja, nesse sentido, não diz a igreja de Deus no Brasil em R11. Não diz a igreja batista regular. Não diz a igreja congregacional. A igreja, nesse sentido, sou eu e você. Independente de placa, independente do lugar, fazendo a diferença. Mostrando que nós somos um em Cristo Jesus. Desafios e princípios contemporâneos. Hoje as missões transculturais enfrentam desafios como a globalização, sincretismo e tensões culturais. No entanto, o compromisso com o evangelismo exige humildade, sensibilidade cultural e dependência sempre do Espírito Santo. Jesus disse que sem ele nada poderíamos fazer. Tim Keller aponta que missões hoje precisam abordar questões sociais e culturais relevantes, oferecendo a mensagem que impacta todas as esferas da vida e não apenas a religião pessoal. Como disse no princípio, que a missão é um encargo a pedido ou por ordem de alguém. E uma missão só é cumprida de modo cabal quando atendemos aquilo que nos foi pedido. Jesus nos comissionou. Portanto, ide, ensinem, preguem e batizem. Lutero falou, como Paulo disse, preguem em tempo e fora do tempo, e quando precisar, abram a boca. Nós temos alguns minutos e eu queria oferecer a você a oportunidade de nos ajudar nesse meio, nessa área. O que você pode contribuir, perguntar ou interagir conosco sobre missões? Se alguém pode nos ajudar, levanta a mão. E a gente vai estar passando a oportunidade de falar a você. Ninguém nos ajuda? Então vamos adiante. Missão transcultural
é central para o plano de Deus de redimir e restaurar todas as nações, desde Gênesis até Apocalipse. O Espírito Santo guia e capacita a igreja a atravessar barreiras culturais, comunicando o Evangelho com autenticidade e respeito. Esse compromisso transcultural exige que os cristãos, como corpo de Cristo, vejam sua tarefa missionária não apenas como evangelismo, mas como uma participação ativa na obra redentora e transformadora de Deus em todo o mundo. O profeta Ezequiel, certa vez, imbuído por Deus, ele disse o seguinte: olha, tem um ímpio que vai morrer no seu pecado. E é fato. E uma vez que o ímpio morre no seu pecado, ele será condenado. Mas estando eu próximo desse ímpio e não anunciando a ele que esse pecado condenará, ele morrerá no seu pecado, mas o seu sangue será requerido de mim. De mim, de mim. Mas uma vez que eu anuncio ao ímpio a condenação pelo pecado e a chance de redenção, e ele não se arrepende, ele morre em seu pecado. Ele será condenado. Mas o sangue dele não será mais cobrado de mim. Você já pensou quantas pessoas estão ao nosso lado, vivendo de suas maneiras quaisquer, que porventura podem não estar conosco amanhã, e que a gente teve a oportunidade de falar do amor de Deus e se omitiu? Vizinhos, conhecidos, amigos, colegas de escola, de faculdade, de trabalho, pessoas que podem de algum modo, através da minha vida e da sua, obter esperança em Jesus Cristo. Irmãos, mas ele não vai me ouvir. Como a gente disse no começo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se é semear, semear. Se é plantar, plantar. Se é regar, regar. E esperar em Deus o resultado deste serviço. Num dos textos mais usados para cultos missionários ou trabalhar sobre missões, a gente vai observar que Jesus vai dizer, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 35. João 4, a partir do verso 35. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede, pois os campos já estão prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta o fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebeste do trabalho deles. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes a gente vai evangelizar um povo que já foi evangelizado. E ainda que pareça que a gente foi evangelizar, a gente já vai começar a colher frutos daquele serviço que já foi feito. E a gente vai para uma campanha missionária e a gente volta alegre, porque diz, olha, se converteu 20, se converteu 30, se converteu 40, se converteu 50 naquele povoado. E parece que o mérito é nosso. Não, a alegria é nossa. Mas o trabalho que alguém já passou e já fez, também foi recompensado, porque não foi em vão. A semente estava plantada, alguém havia jogado água, e quando nós chegamos, o fruto maduro foi colhido.